Bom, olá. Então, iniciando a parte de planejamento de misturas, nesse vídeo vou usar os dados do exemplo didático da preparação de um suco, que também foi utilizada na playlist de planejamento de misturas do professor Edenir. Lá foi usada o template superfície e o solver para resolver, e aqui vamos utilizar o R. Então, nesse exemplo, consiste de três variáveis: o suco concentrado, o açúcar, a água, e como resposta existe uma nota para essa mistura, para o suco. Então, antes de tudo, nós precisamos instalar esses dois pacotes, o MixEsp e o NLC Optim. É necessário instalar e carregar os dois. Então, com eles instalados, carregados, eu vou importar para o R uma planilha contendo as três variáveis codificadas e as respostas. Então, assim como em outros vídeos, importando para o R, aqui está a planilha. Então, com isso, nós podemos rodar um modelo, calcular os coeficientes, e para isso podemos usar a função mixModel. Nessa função, os argumentos frame é onde estão os dados. Então, no caso, é essa planilha, plan misturas. Então, basta colocar o nome dela aqui. Response, que são as respostas. E aqui é importante colocar o nome correto, assim como está na planilha, senão ele não vai encontrar. E o mesmo para as variáveis. E em model, o grau do modelo. Aqui nós vamos usar o cúbico especial, que é o número 4. Então, rodando esse modelo e usando a função summer, nós temos mais algumas informações aqui. E ele mostra que as interações significativas são da variável 1 com a 2 e da 1 com a 3. Então, podemos recalcular o modelo usando a função LM, onde a resposta é o primeiro argumento e a interação com os coeficientes significantes. Então, porém, é necessário adicionar esse menos 1 antes, pois nós não queremos que tenha uma constante, e caso esse menos 1 seja omitido, ele vai calcular o modelo com uma constante. Em data, a origem dos dados, no caso a planilha inicial lá. Então, rodando novamente o modelo recalculado, temos aqui os coeficientes significativos. E com isso, podemos plotar o gráfico, que vai ser utilizada a função modelPlot, onde model vai ser o modelo a ser usado, seja o primeiro que foi calculado ou o modelo recalculado. As dimensões, onde vão ser colocadas as variáveis. Contour in fill deixa em true mesmo, para deixar o gráfico melhor. A legenda das variáveis, que no caso o suco, açúcar e água. A paleta de cores. Essa paleta de cores pode ser alterada, no próprio R já tem algumas paletas, estão aqui. Então é possível escolher entre elas. E color key in true. Então, rodando também para plotar o gráfico. Tá aqui o gráfico. Ele vai
parecer um pouco diferente do que foi feito na playlist do professor Edenir, porque lá o componente A, que é o suco, estava embaixo, no lugar onde está a água aqui. Então ele só está rotacionado. E como nós desejamos obter uma otimização e maximizar a resposta, é necessário criar uma função. Essa função vai salvar em um objeto o resultado da função predict, que os argumentos são o modelo que vai ser utilizado, aqui no caso o modelo recalculado, e new data um data frame com cada variável sendo a componente desse data frame. Então V1, que no caso é o suco, V2 o açúcar e V3 a água vão ser os componentes desse data frame. E essa função ela retorna o objeto que ela foi armazenada. E aqui, como nós desejamos maximizar a resposta, é necessário botar um sinal de negativo. Caso fosse para minimizar a resposta, seria positivo. Então, como vamos maximizar, deixar negativo. E além disso, a restrição, que como é um planejamento de misturas, a soma das três variáveis, elas sempre devem ser iguais a 1. Então, a função, ela vai ser a combinação de linhas e com essa restrição. Essa restrição é o quê? É a variável dessa função, 1 mais 2 mais 3 menos 1. Então, eu vou criar as duas funções. E ela precisa de um ponto de partida, no caso x0, que vai ser de 1/3 para cada uma das variáveis. Então, testando a função de restrição no ponto inicial, ela tem que dar 0. Então, tá tudo certo, ela tá dando 0. E agora, para fazer a otimização, vamos usar a função solNL, e os argumentos são x, que vai ser o ponto de partida, a função que vai ser otimizada, a função da restrição, o limite inferior, o limite aqui no caso é 0, e isso vai se repetir para as três variáveis, e o limite superior, que é 1, e vai se repetir para as três variáveis. Então, rodando essa função, e como output dessa função, ela retorna essas duas colunas, par e fn. Essa par vai ser as variáveis, o nível das variáveis na condição de ótimo. E aqui eu usei a função round com duas casas, só para arredondar a resposta. Então, armazenando nesse objeto. Então, temos que, para a primeira variável, que é o suco concentrado, vai se obter a máxima resposta com ele em 49%, o açúcar em 51%, que é a segunda variável, e 0 da terceira variável. E a resposta, que vem da coluna Fn, aqui também deve estar com negativo na frente, e também usei a função round para arredondar a resposta. Então, rodando aqui. Então, a máxima nota seria de 6,61 com essas condições aqui. Então,
Isso também pode ser feito no template misturas e resolvido pelo solver. Espero que tenham gostado. Se possível, se inscrevam no canal e deixem um like. E até a próxima.